Olá, neste vídeo eu quero fazer o comentário de um livro bem interessante que eu li, Perseguidos na China. Esse livro aqui, ele vai contar a história de Shen. Quero comentar a história dele. E está relatada nesse livro, que ele foi perseguido na China. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira. E Shen, como qualquer chinês, era um jovem cheio de sonhos. E logo cedo ele se tornou um cristão e passou a frequentar uma igreja cristã lá em Xangai. Ele era um chinês, mas ele conhecia bem o inglês e usava esse dom para traduzir livros do inglês para a sua língua materna, o mandarim. E ele nos conta que ele trabalhava numa fábrica, numa empresa lá na China, e ele era um excelente funcionário. Ele recebia elogios dos colegas, dos chefes, ele tinha até um bom salário, mas infelizmente o governo passou a ser o dono de todas as fábricas na China. Ele conta que o governo chinês dava ordens para que discriminassem todos os cristãos, que eles fossem abrindo mão de sua fé, para que tirassem os privilégios nas empresas, que agora eram cada vez mais controladas pelo governo. Na fábrica em que Shen trabalhava, houve uma troca de encarregado. O outro encarregado gostava dele. E este novo encarregado era intolerante a qualquer pessoa religiosa. E Shen estava sendo pressionado a largar a sua fé para não ser demitido. Logicamente, Shen não abriu mão de seus princípios. Tem um relato de Shen que ele nos mostra que os socialistas, eles são muito desleais. Eles ligaram para a esposa de Shen, disseram para ela que ele seria demitido se não abandonasse a sua fé. E isso ocorreu numa reunião em que chamaram Shen no escritório e de lá ligaram para a esposa avisando que ele seria demitido, porque não abria mão da sua fé. E passaram o telefone de Shen para falar com a própria esposa, mostrando, ou ele desiste ou ele vai ser mandado embora. Shen passou por uma promoção muito sim difícil. E a esposa de Shen também era uma cristã, mas no momento da prova ela foi convencida a abandonar a fé pelo Partido Socialista Chinês. E se tornou um dos piores inimigos de Shen. Ela usou o próprio filho que eles tinham para chantageá-lo. O Partido Socialista Chinês já havia combinado com a esposa de Shen e ele levou um duro golpe da esposa. Ela abandonou a fé e tinha combinado as chantagens para fazê-lo também desistir da sua fé. Mas não vou contar a história, como que essa história terminou. Essa prova está aqui no livro, dá uma lidinha lá. Mas o que aprendemos é que o inimigo poderá usar as pessoas mais próximas de nós quando essas não forem cristãs ou tiverem uma conversão só por conveniência. Shen não abandonou a sua fé, perdeu o trabalho dele, perdeu o emprego, continuou na igreja de Xangai, mas a sua igreja, como outras igrejas cristãs, começaram a funcionar de maneira clandestina. E toda vez que eles desconfiavam de algo, eles mudavam assim os locais dos encontros, espias, tal. Mesmo assim, todas as semanas eles ficavam sabendo que um membro tinha sido preso pela polícia secreta chinesa. E nessas condições, Shen e o pastor ainda não haviam sido presos. E eles traduziam os livros cristãos do inglês para o mandarim, na máquina de escrever ainda que o pastor tinha. Shen usava essa máquina. Ele conta lá o episódio de como o pastor foi descoberto e uma época o pastor foi preso, mas ele conseguiu escapar pelo fundo da igreja, levando um monte de livros. Shen fugiu lá de Xangai, da capital, e foi para uma aldeia na China, bem pequena, e nessa vila ele começou a pregar o evangelho aos poucos cristãos que tinham lá, pois eles tinham um profundo conhecimento das escrituras. O Shen tinha um profundo conhecimento e boa parte dos cristãos na China conheciam bem menos do que ele. Shen tinha criado o hábito de decorar as porções da Bíblia e ele podia pregar vários sermões sem ler na Bíblia os textos, ele sabia decor. Tem uma coisa bem interessante que ocorreu nesta vila, foi um encontro que ele teve com uma bruxa. Mas não vou contar a história aqui, mas depois ele foi mandado para uma reclusão, onde passou com uns monges. Também outra história bem interessante que está relatada aqui, mas no final ele acabou sendo preso pela polícia secreta.
E ele teve os piores, os horrores da vida dele nesta prisão. Os presos, eles eram mantidos em celas bem lotadas, era dada aos presos uma esteira fina para que eles dormissem no chão gelado. Tinha um buraco lá no cantinho da cela para que os presos fizessem suas necessidades fisiológicas. E tudo era aberto, né? Só as celas. E para piorar os presos, a vida deles era proibido deles conversarem entre si. O silêncio devia ser absoluto naquela cela lá. Qualquer preso que falasse algo era punido. Certa vez Shen conta que estava orando em silêncio e um guarda, vendo a cena dele orando, entrou na cela e o algemou. E eles deixaram Shen 3 dias algemado. Tinha que dormir algemado, comer algemado, tudo mais. A comida era um mingau de milho na manhã e à tarde. Todos os dias, o mesmo mingau. E era servido numa caneca de tão aguado que era. Shen, ele conta como conseguiu pregar o evangelho nessa prisão, que era porque eles eram proibidos, mas ainda de conversarem, mas mesmo assim Shen, através do testemunho dele, ele conseguia pregar o evangelho. A fé dele era sempre desafiada. Os carcereiros ele passava por muitas provas, mas ele dava testemunho do amor dele, mesmo não podendo conversar entre os presos, né? E o que eles tentavam lá? Eles tentavam destruir a fé de Shen. Os carcereiros lá, várias vezes depois de vários sofrimentos que ele passava, o diretor da prisão chamava Shen para que ele assinasse um termo de abandono da fé. Ele estava preso por causa da sua fé e para o governo o melhor não era matar os cristãos. O governo chinês queria fazê-los desistirem da fé. E se um cristão aceitasse o socialismo e que o Estado era Deus, ele seria liberto. Mas Shen entendia que o socialismo era uma ideologia não cristã e jamais renunciaria à sua fé ou aceitaria o socialismo. Eu lembro de uma história de Billy Graham, um dos grandes evangelistas. Ele disse o seguinte: ou o comunismo, o socialismo deve morrer, ou o cristianismo deve morrer, porque se trata de uma batalha entre Cristo e o anticristo. Billy Graham. Se os cristãos realmente entendessem desse socialismo ou comunismo, não teríamos nenhum cristão defendendo esta ideologia satânica. Shen, ele achava que morreria na prisão, porque ele jamais desistiria da sua fé e que jamais seria liberto. Ele conta como os presos mais antigos, os mais fracos, iam morrendo de inanição devido ao mingau, por tomar aquele copinho de mingau todo dia. Só que na história de Shen houve um verdadeiro milagre e ele conseguiu sair da prisão sem renunciar à sua fé. Está aqui no livro, você vai ter que ler para saber. Ele estava tão fraco que precisou ser carregado quando saiu. E após se recuperar sua saúde, Shen foi para uma aldeia e muitos chineses creram no evangelho através do testemunho dele. É uma história assim bem bonita de alguém que sofreu ao extremo, mas nunca renunciou à sua fé. A leitura desse livro vai te ajudar muitos leitores a fortalecer a fé. Temos muitos outros episódios que eu nem comentei aqui, que você precisa ler, mas quero dar uma animada. Tem muito crente por aí que é só passar por qualquer provadinha e ele já pensa em desistir da fé. Se você está fraco, falta comunhão, leia a história de Shen, mas quero ainda comentar outros assuntos do livro. Aqui na página 32, vou ler aqui para vocês. O evangelismo para qualquer igreja cristã era proibido sobre o novo regime chinês. Ninguém realmente sabia de onde os crentes deveriam se encontrar. Eles escondiam todas as pessoas, se infiltravam em reuniões cristãs realizadas em segredo, mas isso não impedia que os crentes se reunissem. Então o que acontecia? Eles se escondiam, faziam cultos cada dia em um local diferente, mas mesmo assim havia pessoas que conseguiam se infiltrar e denunciavam eles. E eles eram presos praticamente todos os dias. Cristãos estavam sendo presos ali na China, porque a igreja ela era
clandestina. Qual é o sistema de governo da China? Sabemos que pendem para o socialismo, para o comunismo, a história de que socialismo traz igualdade, justiça, prosperidade, são tudo mentira. Eles usam esses chavões, igualdade, justiça, porque os jovens se encantam com essas causas. Mas não quero entrar nesse assunto, não vou fugir do assunto aqui do livro. Fala-se de liberdade perdida. O livro é a história de uma liberdade que as pessoas perderam, né? E toda vez que se implanta o socialismo, uma das consequências é a perda da liberdade, a perda da expressão, do livre pensamento. No caso aqui, a perda até da liberdade de crença, que ele foi preso. Socialismo e religião são incompatíveis. Você que é cristão, estuda sobre a antiga União Soviética, estude o leste europeu, como que a igreja foi perseguida, foi destruída, como que os cristãos foram presos nesses lugares. Infelizmente, o socialismo sempre trouxe destruição da igreja. Pare de servir a dois senhores. Ou nós somos cristãos, ou somos socialistas. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A igreja foi destruída. E cristão que se diz que está aceitando uma ideologia satânica não pode. Em todos os países do leste europeu, onde o socialismo foi implantado, as igrejas foram fechadas e o Estado obrigava a todos a aceitarem o ateísmo, é a religião do socialismo. Outro assunto aqui também que eu quero mostrar para vocês está na página 131. Àquela altura, o suprimento de comida em muitas partes da China havia diminuído consideravelmente devido à política econômica definidas pelo comunismo. A indústria também estava sofrendo sobre a má gestão dos recursos e dos trabalhadores devido ao sistema socialista. Grande parte do excedente de grãos era utilizado para pagar os empréstimos que a China devia à União Soviética. Infelizmente, esse programa de má gestão levou os camponeses como bem pouco para sobreviver. Houve uma fome generalizada que duraria pelo menos durante 3 anos. O que está dizendo que a má gestão devido à economia socialista levou uma fome muito grande na China. Milhões de cristãos morreram por causa do socialismo. E pior ainda, eles deviam para a União Soviética e usavam a comida para pagar, para alimentar o russo. Eles morriam de fome para que o russo pudesse comer. Qual o país que o socialismo tomou o poder pela revolução e que esse país prosperou? Não existe na história do século XX um país que ficou rico e próspero com a implantação do socialismo. Na China, o camponês ele produzia o grão, mas nada dessa produção era dele. Era tudo do governo. O grão ia para pagar as dívidas com os russos. O russo que passava fome era alimentado com o grão produzido na China. E nesta época, milhares de chineses morreram de fome, infelizmente. Lembra-se dos anos 31, 32, lá na Rússia, houve uma grande fome também, e os soldados russos invadiram a Ucrânia, expoliaram toda a produção agrícola e mais de 6 milhões de ucranianos morreram de fome por causa da invasão russa. O comunismo foi a maior desgraça do século XX. Foram mais de 120 milhões de mortes por causa do comunismo. Quero finalizar dizendo que na China não existe mais liberdade de pensamento e expressão. Os chineses eles são bem monitorados e as igrejas estão sendo fechadas na China. Todos os dias tem chineses cristãos sendo torturados. Enquanto você assiste este vídeo, chineses cristãos estão sendo torturados por causa da sua fé. Hoje eles estão sendo torturados. Aqui nós ainda desfrutamos liberdade, bem maior do que os chineses, coreanos do norte, mas nós corremos o risco também de perdermos a nossa liberdade se nós permitirmos que essas pessoas que tomaram o poder, esses socialistas, continuem no poder. Nós cristãos precisamos entender de Bíblia, sim, mas também de história e dos fatos de como que essas ideologias satânicas
tem destruído a igreja. Os jovens cristãos precisam estudar das artimanhas que Satanás faz, ou então serão enganados pelas ideologias ensinadas nas escolas, a ideologia do progressismo, do relativismo, que também estão entrando na igreja. Estudem política e economia. É melhor falarmos de política, sim, e assim não apoiarmos candidatos que defendem esse satanismo, socialismo, para que amanhã nossas igrejas não sejam fechadas, ou nós seremos proibidos de pregar. Eles não querem o cristianismo, o socialismo. Para que o socialismo prospere, precisa destruir a igreja. Se nós queremos pregar, precisamos ir contra essa ideologia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, divulgue e um abraço para todos. Obrigado por terem assistido.